professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e exercícios devem ser baseadas no que vemos aqui nas nossas videoaulas, tudo bem? Então daremos continuidade à nossa disciplina de Língua Espanhola, só que de um jeito um pouquinho diferente, já que nas últimas aulas nós finalizamos os nossos livros didáticos. Então hoje nós vamos utilizar o material de apoio, o livro de histórias. Cada turma recebeu um livrinho para contar e o 4º ano é esse aqui, ó, El Pinocho. Então hoje nós vamos trabalhar com esse livro. No primeiro momento vou contar a história, sem parar, nada para explicar, assim, a gente vai só contar a história. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, observem a maneira como eu pronuncio as palavras e tentem compreender o que eu estou falando. Na segunda parte, eu vou ensinar algumas palavras, alguma parte do vocabulário. As palavras mais difíceis, mais estranhas, para o ouvido de um brasileiro, eu vou colocar aqui pra gente. E aí nós vamos treinar essas palavras. Na terceira parte da aula, nós vamos reler de uma maneira bem tranquila, vamos revisar todo esse texto. Eu vou recontar a história para vocês em poucas palavras, com um resumo para que tudo fique certinho. E depois vamos fazer um exercício juntos. Vamos lá? Então vamos nos adentrar, neste mundo encantado. Vamos começar a história. Pinocho. Cuento de Carlo Collodi, adaptado por Amanda Valentim e ilustrado por André Roca. Geppetto era un viejo carpintero muy bondadoso, pero vivía muy solito. Sus únicas compañías eran su gato y su pez. Cierto día, en su vieja carpintería, el amable y simpático Geppetto resolvió construir un muñeco de madera. El señor terminó su trabajo dando los últimos retoques de pintura al muñeco de madera. Al mirarlo pensó, ¡qué bonito que me ha quedado! Como el muñeco había sido hecho de madera de pino, Geppetto decidió llamarlo Pinocchio. Al finalizar el muñeco, Geppetto deseó en alta voz, ojalá fuera un niño de verdad, siempre deseé tener un hijo. Al encontrarse Geppetto profundamente dormido, llegó en la casa del carpintero una hada azul, muy buena, y viendo a Pinocho tan bonito, quiso premiar al buen carpintero dando con su varita mágica vida al muñeco. Un grillo parlante se tornó su amigo y consejero, como un regalo al Pinocho dado por el hada buena. Al día siguiente, cuando se despertó, Geppetto no daba crédito a sus ojos. Pinocho caminaba, hablaba y se movía como un niño de verdad, para alegría del viejo carpintero. No lo puedo creer. Feliz y muy satisfecho, Geppetto mandó a Pinocho a la escuela. Quería que fuera un niño muy listo y que pretendiera muchas cosas. Pero en el camino del colegio, Pinocho resolvió salir del paseo ignorando los consejos del grillo. Pinocho, sea un buen niño. Geppetto no se enorgullecerá de ti así. En el camino, siempre al lado del grillo, Pinocho encontró un gato y una zorra. Eran dos malhechores que llevaron Pinocho hasta un teatro de marionetas que estaba en la ciudad. El dueño del teatro se encantó con el muñeco y lo invitó a presentarse durante un espectáculo. Las advertencias del grillo parlante no eran oídas en absoluto, tanto que Pinocho aceptó la invitación del dueño del teatro y se presentó en el espectáculo. Después de la exhibición del dueño del teatro los prendió, al muñeco y al grillo, en una jaula. Los dos se pusieron muy tristes, pues no sabían cómo podrían salir de allí. Al verse en esta situación, el grillo se acordó del hada azul. En ese mismo momento, el hada apareció y preguntó a ellos qué pasaba. Pinocho sintió vergüenza de decirle la verdad y empezó a contarle una historia fantasiosa. Por portarse mal,
el hada buena le puso un hechizo. Cada vez que decía una mentira, se le crecía la nariz poniéndole colorada. Entonces Pinocho se arrepintió, prometió ser un buen niño a partir de ese día y le contó la verdad. Así el hada los puso en libertad y Pinocho y su amigo Grillo pudieron volver a casa de Geppetto. El día siguiente, al ir a la escuela, Pinocho se hizo amigo de niños muy malos. Decidió entonces una vez ir al cole, seguir sus nuevos amigos, buscando aventuras no muy buenas. Ignorando los consejos del grillito, los niños lo invitaron a visitar con ellos una isla donde todo era permitido. Para llegar a tal isla, los niños utilizaron un carruaje tirado por burros. Al llegar a la isla, Pinocho encontró de veras mucha diversión. Pero no tardó, se acordó de su padre Geppetto, del hada, y que le había prometido ser un buen niño. En ese mismo momento percibió que sus compañeros de travesuras se habían convertido en burros, como los del carruaje. El hada buena les había puesto un hechizo. Por no ir a la escuela, le puso a todos los niños orejas de burro, incluso a Pinocho. El muñeco de madera empezó a llorar y lamentarse. ¿Por qué no he escuchado a mi papá? ¿Y ahora qué voy a hacer de mi vida? Pinocho acabó reconociendo que no estaba siendo bueno y arrepentido decidió buscar a Geppetto. Supo entonces que Geppetto, al salir en su busca por el mar, había sido tragado por una enorme ballena. Pinocho, con la ayuda del grillito, se fue a la mar para rescatar a su padrecito. Cuando Pinocho estuvo frente a la ballena, le pidió que se devolviese a su papá, pero la ballena abrió muy grande su boca y se lo tragó también a él. Dentro de la tripa de la ballena, Geppetto y Pinocho se reencontraron y se pusieron a pensar cómo salir de allí. Y gracias al grillo encontraron una salida. Hicieron una fogata. El fuego hizo entornudar a la enorme ballena y la balsa salió volando con sus 3 tripulantes. Todos se encontraban salvados. Pinocho volvió a casa y al colegio, y a partir de ese día siempre se ha comportado bien, y en recompensa de su bondad, el hada buena lo convirtió en un niño de carne y hueso, y fueron muy felices por muchos y muchos años. Bom, aqui finalizamos a nossa história del Pinocho, que em português é conhecido como Pinóquio. Bom, o vocabulário que eu coloquei aqui para vocês são palavras que vocês poderão usar no dia a dia, né? Palavras mais interessantes e que são um pouco diferentes para a gente, que então é bom que a gente tenha escrito e que a gente possa fazer essas relações. Ojalá é uma expressão espanhola, né? De quem dera, tomara, né? E a gente aqui fala assim, nossa, tomara, quem dera, se fosse verdade ou algo assim. Ojalá é uma expressão para que algo aconteça, né? É uma palavra que vocês podem achar, nossa professora, que estranho, nem parece espanhol. E não parece mesmo. Ela, na verdade, é uma herança do povo árabe, da língua árabe, que os espanhóis acabaram aprendendo, tá? Então, repitam comigo. Ojalá. 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 Muito bem. Listo. Listo é uma qualidade, né? Nós aprendemos aí sobre qualidades. Listo é alguém esperto. Eu sou uma pessoa muito lista. Tu eres um niño muito listo. Então, listo quer dizer esperto, inteligente. Repitam comigo. Listo. 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 Zorra é um animal, que é a raposa. Também pode ser utilizada como zorro. Em espanhol, há o feminino e o masculino. Zorro e zorra. Professora, mas e aquele super-herói dos desenhos e dos filmes? O Zorro. Então, o Zorro é um super-herói tipicamente mexicano. Então, el zorro é realmente uma referência a este animal que é muito esperto. Então, el zorro realmente se chama assim por causa da raposa. Então, repitam comigo. Zorra. 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 Muito bem. Hechizo é uma palavra que a gente vai ver muito em histórias desse tipo, né? Porque significa feitiço. Em contos de fadas sempre teremos essa palavra. Vamos repetir? Hechizo. Hechizo.
hechizo. Isla significa ilha. Isla, ilha. Repitam comigo. Isla. 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 Muñeco é muito fácil, significa boneco. Temos as palavras muñeco e muñeca. Boneca e boneco. Repitam comigo. Muñeco. Muñeco. Muñeca. Muito bem. E ballena é um outro animal, a baleia. Repitam comigo. Ballena. 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 E a próxima palavra tem aí uma curiosidade. Osso, em espanhol, significa hueso. Repitam comigo. Hueso. Hueso. Vocês precisam tomar cuidado, e essa é a curiosidade de, se for falar osso, né, que é isso que temos no nosso corpo, não devemos de modo algum falar osso, como dizemos em português. Osso, em espanhol, significa hueso, porque osso, em espanhol, é o urso. Então, todo tipo de urso vai ser um osso. Un oso es un animal. El hueso está en el cuerpo. E agora vamos fazer, né, um apanhado da história, bem rapidinho, só para que vocês entendam completamente, caso tenha ficado alguma dúvida. Então, a história do Pinóquio, né, do Pinocchio, começa com o Geppetto, que é um carpinteiro muito bondoso e que vivia muito sozinho. E as únicas companhias que ele tinha eram um gato e um peixe. E um dia, na sua velha carpintaria, ele fez um boneco que decidiu chamar de Pinóquio, de Pinocchio, porque ele era feito da madeira do pinho, que em espanhol é pino. Então, pino, Pinocchio. Pino, Pinóquio. Né? Então, ele terminou o seu trabalho e percebeu como que ficou bonito aquele boneco e foi dormir pensando que queria muito que fosse um menino de verdade, porque ele sempre quis ter um filho. Então, enquanto ele dormia, a Fada Azul foi até lá e decidiu fazer com que aquele boneco muito bonito se transformasse em um boneco falante, né? Ela deu vida a este boneco. Então, quando o Geppetto acordou, ele percebeu que o seu boneco tinha criado vida e o mandou para a escola. Pinóquio também tinha uma ajuda, né, do grilo falante, que trabalhava ali na história como a sua consciência, dando conselhos, dizendo para ele o que ele devia e o que ele não devia fazer, para que o seu pai, o Geppetto, se orgulhasse dele. Ao lado do grilo, Pinóquio encontrou um gato e uma raposa, que eram, na verdade, malfeitores, que decidiram levar o Pinóquio até um teatro, né? Convidaram ele até esse lugar. E então, ele, como um boneco falante, foi convidado a se apresentar no espetáculo. O grilo disse para ele que não seria uma boa ideia, mas ele não ouviu o grilo e foi até lá. Sendo assim, os donos do teatro acabaram prendendo os dois, né, para poder ganhar mais dinheiro com as apresentações do boneco falante. Então, enquanto eles estavam presos, o grilo decidiu chamar a Fada Azul, que ficou muito brava com Pinóquio por não ter respeitado as regras do pai e ter sido um mau menino. Assim, como ele tentou mentir para ela, ela colocou um feitiço nele. Toda vez que ele mentisse, o nariz dele cresceria e ficaria vermelho. Então, o que aconteceu foi que eles voltaram para casa e o Pinóquio prometeu que não faria mais nada de mal. Acontece que ele acabou se encontrando, né, com alguns meninos que não eram meninos muito bons e que levaram ele para uma ilha. Ele decidiu ir até essa ilha, onde tudo era permitido, já que ele não queria seguir as regras. Sendo assim, ele foi até lá e foi transformado pela Fada Azul a ter orelhas de burro, já que ele fugiu da escola, fugiu do seu pai e não queria estudar. O Geppetto foi procurar por seu filho e foi engolido por uma baleia. O Pinóquio, se arrependendo do que fez, ele decidiu voltar para casa e descobriu que o Geppetto tinha sido engolido pela baleia. Indo atrás dele, apesar de pedir para ela que ele não a comesse, que devolvesse seu pai, eles foram engolidos também, né? Mas com a ajuda do grilo, eles conseguiram fugir e então o Pinóquio percebeu que ele não deveria ser um mau menino. Sendo assim, eles foram salvos e a Fada Azul, percebendo que o Pinóquio realmente tinha mudado e se transformado em um bom menino, acabou transformando ele num menino de verdade, para que o Geppetto tivesse o seu filho e o Pinóquio fosse recompensado por ser um garoto tão bom.
Agora nós vamos fazer essa atividade no caderno. Coloquem assim, Colégio Emaús, a data de hoje, o número do vídeo, escrevam as atividades e a gente vai responder juntos, tá bom? Qual o nome desse tipo de texto? Esse tipo de texto são contos, tá? E esse específico pode ser conhecido como conto de fada, conto fantástico ou conto encantado, né? Então, contos de fada, contos fantásticos, contos encantados. Todos esses nomes vão servir para mostrar qual é esse texto. Quais são os personagens dessa história? Então, os personagens principais são o Pinóquio, o Gepeto, a Fada Azul, os animais, o grilo falante e assim por diante, né? Mas os principais são esses que eu disse. Você conhece a versão em português dessa história? O que você acha dela? Essa é uma resposta pessoal, né? Vocês vão dizer aí para mim, rapidamente, com poucas linhas. Podem pausar o vídeo e escrever agora mesmo, se vocês já conheciam essa história e o que vocês acham dela. Porque quando a gente fala dessas histórias, né, é muito normal a gente conhecer todas as outras. Mas o Pinóquio eu vejo que muita gente não conhece. E 4. O que podemos aprender com a história do Pinóquio? Que não devemos mentir, que devemos respeitar nossos pais e não confiar nos estranhos. A gente precisa aprender a seguir regras, né? Nós precisamos aprender a ouvir os mais velhos e as pessoas que são mais sábias do que nós. Então é isso que a gente aprende com a história do Pinóquio. Bom, nos vemos no próximo encontro. Até a próxima aula. Releiam o livro, releiam com a família. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, até logo e lembrem-se, juntos no caminho certo.